o que aconteceu com a Igreja Pentecostal Deus e Amor, com a Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, com a Igreja Batista, com a Igreja Metodista, com a Igreja Presbiteriana, com a Igreja Congregação Cristã no Brasil. O que é que aconteceu com essas igrejas? Por que que essas igrejas estão escancarando as portas para o mundo entrar dentro dela? Porque outra hora, aquilo que era censurado, aquilo que era pecado, nos dias de hoje já não é mais. O que é que aconteceu? É porque os homens passaram a possuir mais conhecimento ou entrou a grande corrupção dentro das igrejas e está se cumprindo uma forte profecia no livro de Timóteo. Paulo disse assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios pela hipocrisia dos homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Irmãos, quem conheceu a Igreja Pentecostal Deus e Amor, da qual eu faço parte há 27 anos da minha vida, quem conheceu a Igreja Assembleia de Deus, ao qual muitos fazem parte, eu nunca congreguei na Assembleia, mas eu conheço a Igreja Assembleia de Deus de muitos anos. Tanto a Igreja Assembleia de Deus como a Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista, que são as igrejas mais velhas aqui no Brasil. Todas essas igrejas, eles viviam uma vida de cristão totalmente diferente do padrão do mundo. Hoje nós estamos vivendo uma situação tão complicada que tem até motel gospel. Você sabia disso? Tem até motel gospel, balada gospel, tem tudo no dia de hoje. Antigamente se falava disso, se falasse um negócio desse há 30 anos atrás, seria o maior escândalo para uma igreja. Hoje já não é mais. Hoje já não é mais. Irmãos, para quem conheceu a Igreja Deus e Amor há 27 anos atrás, como eu conheci, e outros irmãos conheceram há 30, 25, há 40 e até 50 anos atrás, e outros conheceram no início da fundação, sabe que o que Deus fazia dentro dela era gigantesco. Quantas pessoas eram curadas de câncer, de tumor, quantos paralíticos, mortos que ressuscitaram, batismo com o Espírito Santo era natural acontecer dentro das nossas igrejas. Só que o tempo foi passando. O tempo foi passando e lentamente começou a entrar o mundanismo dentro da igreja, porque o mundanismo, o pecado, ele não entra na vida de uma pessoa de um dia para o outro. Ele demora, dentro de uma igreja, melhor dizendo, ele demora muito tempo, mas quando ele corrompe uma igreja, a igreja está corrompida. Às vezes demora 30, 40 ou até 50 anos ou até mais, mas ele vem vindo devagarzinho, ele vem vindo. A igreja vai se renovando com uma geração nova, uma geração que não viu e não conhece o verdadeiro poder de Deus, o verdadeiro Deus dentro da igreja, onde eles começam a escancarar as portas para o mundo. Jamais eu imaginei que dentro da Igreja Deus e Amor a gente ia ter o que a gente está tendo hoje. Jamais eu imaginei que a gente ia ter tudo que a gente está tendo hoje. É muito melhor gastar, mais fácil, gastar milhões com cenários caríssimos, com jogo de luzes dentro da igreja, do que ajudar os irmãos que estão desempregados, as irmãs que estão desempregadas, as nossas viúvas, os nossos órfãos,
que lutaram pela igreja a vida toda. É mais fácil gastar com um grande cenário, porque é muito caro cada cenário daquele, do que ajudar os necessitados. Só que a nossa diretoria, as nossas lideranças não põem uma coisa na cabeça. Se hoje a igreja chegou no ponto que ela chegou, de milhares de igrejas no mundo inteiro, é porque esses homens e essas mulheres de Deus ajudaram com a sua oferta, com o seu dízimo e também com o seu joelho no chão. Quantas senhoras passou madrugadas de oração, orando a Deus, para Deus fortalecer o ministério, para Deus salvar as almas, para Deus transformar as almas. Esses homens e essas mulheres de Deus que deram a sua vida, passaram muitas madrugadas de oração pelo ministério, para Deus fazer grandes maravilhas. Hoje são pessoas que estão sendo ignoradas e desprezadas dentro da igreja. Quantos dos nossos cantores que deram a vida para estar louvando dentro do ministério, para Deus salvar as almas, e hoje eles foram desvalorizado e despejado fora da igreja? Quem não conheceu a dupla Edivânia e Everaldo? Quem não conheceu a dupla Deus e Amor, os cancioneiros de Cristo? E muitos outros que passaram por esse ministério, que deram a vida dentro deste ministério. Que suaram a camisa, que passaram noites e noites de madrugada para Deus fazer com que esse ministério se tornasse uma grande potência, e hoje esses mesmos se encontram desprezado e jogado fora para a igreja. É mais fácil acolher uma nova geração do que manter aqueles que estão antigo, aqueles homens e mulheres de guerra, experiente na oração e no jejum, e desprezá-los e acolher a nova juventude. Eu não estou dizendo que nós temos que desprezar a juventude de forma nenhuma, né? A gente sabe que futuramente a gente vai ter que ter uma nova juventude para substituir a geração de hoje, mas a gente não pode colocar uma juventude dentro da nossa igreja e não ensiná-los o caminho da verdade. Eles têm que ser preparados a ser homens e mulheres de Deus, pregoeiros da verdades, das realidades. Amém? E a gente tem que ensiná-los a defender a santidade do espírito, da alma e do corpo diante da presença do Senhor nosso Deus. Eis aí o motivo porque a gente perdeu tanta gente. Quantos pastores deixaram de ser valorizados? Pastores esses que hoje abriram ministérios para si, que eu não sou contra, e permanecem vivendo a doutrina da santificação do espírito, da alma e do corpo, e Deus tem operado na vida desses ministérios. Pastores que abriram um ministério tão novo, como Emerson Nunes e como outros, e os seus ministérios estão crescendo, Deus está operando, e o Senhor está levando as almas para lá. Enquanto a igreja pentecostal Deus e Amor, dia após dia, ela está se afundando, ela vem perdendo grandes pastores, né? Grandes pastores como Emerson Nunes. Quantos pastores a gente conheceu? Não é verdade? Quantos pastores? Como o nosso amado irmão pastor Lucas Santos, um grande homem de Deus. E muitos outros que a gente tiveram, como Joel Miranda. Quem não conheceu Joel Miranda, né? Como Joel Miranda. E hoje o ministério ele vem perdendo dia após dia muita gente, só que o ministério está assim, mais ou menos assim, nem ligando. Quem quiser sair, sai. Pode sair. Sabe por que eles falam isso? Porque hoje eles não enxergam mais a igreja como uma igreja, como um ponto de salvação de almas. Eles enxergam uma igreja como, infelizmente, somente uma empresa, né? Um ponto de dinheiro. A igreja hoje se tornou a empresa deles e o povo o seu negócio. Está entrando dinheiro, deixou eles ricos, hoje eles estão bem, financeiramente dizendo. Hoje eles estão dotados de muita riqueza, de muito dinheiro e de muitos bens materiais. Então eles não estão preocupados com aqueles que vão ficar ou com aqueles que vão sair. Muito pelo contrário, eles dão prioridade para que os mais velhos saiam e os mais novos entrem, porque os mais velhos não vão se render
à vaidade, não vão se render ao mundanismo, não vão se render às coisas deste mundo. Igreja é igreja e mundo é mundo. Tiago capítulo 4, versículo 4, lá está escrito: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, saiba que Deus será o seu inimigo. Quando Tiago diz isso, ele não está dizendo que tinha pessoas na prática do adultério. Ele estava dizendo que os cristãos estavam fazendo aliança com o mundo e traindo ao seu Senhor com os costumes e com as coisas deste mundo que não convém para o cristão, porque o cristão ele tem que ser diferente. O cristão ele tem que estar baseado em Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O cristão ele tem que estar focado em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que está escrito: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservados, irrepreensíveis para o dia da vinda de Cristo. O cristão tem que estar focado em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É isso que o cristão tem que estar focado. Ele tem que estar focado nas palavras de Paulo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Já estou crucificado para o mundo e o mundo também está crucificado para mim. Só que a nova geração, a nova igreja de hoje, a gente não vê um povo crucificado para o mundo e nem o mundo crucificado para o povo. A gente vê que a velha criatura ressuscitou e está fazendo parte dessa pessoa de novo e está levando essa pessoa aos costumes do mundo, às práticas do mundo, vivendo uma vida que antigamente eles viveram. E quando eles ouvem a verdade, como essa que você está ouvindo aqui hoje, eles dizem que Deus quer só o coração. Deus quer só o coração, e então não tem importância você, como mulher de Deus, colocar uma saia curta, bem apertada, e ficar as marcas da sua calcinha, para que os homens e os irmãos da igreja venham te cobiçar. Se Deus quer só o coração, então não tem problema você colocar uma calça comprida bem apertada e ficar mostrando o tamanho de tudo que você tem, para que você venha servir de instrumento de cobiça. Se Deus quer só o coração, então não tem problema eu, como homem de Deus, sair sem camisa no meio da rua, e quando o Corinthians estiver jogando, eu estar lá no meio dos ímpios, gritando gol para o Corinthians. Não tem problema. Deus quer só o coração, né? Não tem problema nenhum. O único problema, sabe qual que é? Vai ser quando o som da trombeta tocar. Vai ser quando Jesus tocar a trombeta, porque aí vai se dar a parábola das 10 virgens. 5 sobe, 5 fica. E as 5 que ficaram, porque se tornaram loucas, voltaram aos costumes do mundo e perderam o azeite. E acabaram o azeite que tinha não dava para continuar a jornada ao encontro do noivo. É isso que vai acontecer. Não tem problema você fazer nada, faz tudo o que você quiser, viu? Não tem problema. O único problema vai ser quando a trombeta tocar. Aí nós vamos ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Você que não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo, nos ajude a ensinar essas verdades para o povo de Deus, que poucos hoje têm coragem.